Olá pessoal, professor Wilson de volta e agora com a nossa segunda aula de concordância nominal. Como eu sempre digo, assunto importante, importantíssimo. Esse aqui, claro que é muito importante porque concordância verbal e nominal, a gente sabe que ambas as concordâncias aí sempre aparecem nas provas. Tem que estudar, tem que exercitar, não há outra alternativa, certo? Então, vamos lá. Há uma série de detalhes aqui também, prestem atenção, fiquem ligados, assistam várias vezes e exercitem. Certo, queridos? Vamos lá então. A concordância é quando eu tenho um substantivo modificado por dois ou mais adjetivos. Como é que se elabora essa bendita dessa concordância? Fiquem ligados, é facinho, facinho, olha só. As seleções, está aqui o substantivo, seleção, certo? Vejam que está no plural, as seleções. No momento que eu botei o substantivo no plural é porque é mais de uma, obviamente, né? Claro, certo? Então olha lá, as seleções. E aí, então, os adjetivos brasileira, italiana e argentina estão prontas, tá? Então tá ali o substantivo no plural, mais de um adjetivo ligado àquele substantivo. Eu consigo identificar que é mais de uma seleção, tranquilo. Certinho? Agora, há uma outra possibilidade, que também vai estar de acordo com a norma culta. A tia Norminha aí aceita as duas formas sem problema nenhum, tá? Olha só, eu posso colocar a seleção. Vejam que pelo substantivo eu não identifico que eu vou falar de mais de uma, que vou adjetivar dessa forma aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá, a seleção brasileira, olhem o detalhe aqui, a italiana, necessariamente eu tenho que colocar aqui o artigo, certo? A seleção brasileira, a italiana e a argentina. Vejam que aqui seleção estava no plural, seleções, então era mais de uma com certeza. Aqui seleção está no singular, então eu tenho que marcar no contexto que é mais de uma realmente. O que eu quero dizer com isso? Já vou explicitar, eu coloquei uma atenção aqui para a gente comentar esse detalhe, tá? Eu coloquei um outro exemplo só para que isso aqui fique bem claro para vocês, bem firme a cabecinha. Vamos lá. As polícias civil e militar. Aí coloquei reticência e segue a historinha para lá, tá? Então a mesma história, olha lá, ó. Substantivo no plural, dois adjetivos. Aqui, então as polícias, sei que é mais de uma, a civil e a polícia militar, não preciso repetir o substantivo. Ou a polícia, coloquei o substantivo agora no singular, e vejam, a polícia civil e a militar. Desta forma eu identifico que realmente há duas polícias, que há três seleções aqui, todas especificadas, tá? O que esse atenção traz aqui? Um problema de ambiguidade, tá? Olha lá, ó. Ambiguidade. O que é ambiguidade? Ou seja, aqui quer dizer dupla interpretação. Eu posso interpretar de mais de uma forma, isso pode ser um problema dentro de um texto. Certinho? Então, dependendo da banca, isso pode acontecer. Essa abordagem pode acontecer sim, tá? Vejam que nós fizemos aqui, ó, eu coloquei a polícia como aqui, certo? Civil, vamos ali. Porém, não apareceu o artigo acompanhando militar. Então ficou a polícia, parece que é uma só, civil militar, como se nós tivéssemos uma polícia composta pelas duas, como se fosse uma única polícia. Então isso realmente é um problema, tá? Não podemos fazer assim, ou desta forma, substantivo no plural, ou com substantivo no singular e o artigo acompanhando cada um desses adjetivos para que nós tenhamos uma informação clara sem a possibilidade de ambiguidade. Certinho? Fácil isso aqui, né? Facinho, facinho, tá? Bom, agora, numerais ordinais antepostos a um único substantivo. Existem possibilidades aqui também. Vejam que eu coloquei até um detalhezinho aqui, ó. Eu posso dizer a primeira, a segunda e a terceira, ó, a primeira, a segunda e a terceira, fileiras, coloco no plural, fica perfeito. Porém, a tia Norminha aceita aqui também que eu diga a primeira, a segunda e a terceira
fileira foram extintas. Certinho? Então eu posso colocar assim no plural ou posso fazer isto aqui, colocar no singular. Porém, se eu não colocar o artigo acompanhando aqui os numerais, o que vai acontecer? Só há uma possibilidade. Então fiquem ligados, tá? Existem duas formas e aqui eu tenho duas possibilidades com o substantivo em relação aos numerais. Aqui só há uma possibilidade. A primeira, a segunda e a terceira, fileiras. Então, se não houver o artigo acompanhando aqui, apenas o plural. Certinho? Tranquilinho aqui, né? Muito bem, queridos. Substantivo anteposto aos numerais. Agora nós faremos uma inversão. Nós falaremos primeiro o substantivo, depois os numerais. Ó, as fileiras. E aí só há essa possibilidade. Primeira, segunda e terceira foram extintas. Simples, aqui eu acho que aqui não é problema, tá? É bem tranquilo. Bom, outro detalhe na concordância nominal são aqueles adjetivos adverbializados. O que significa isso? Simples. Adjetivos flexionam em gênero, flexionam em número. Então, o advérbio não flexiona. É uma palavra que não flexiona. Então, quando um adjetivo estiver sendo usado como um advérbio, obviamente ele não vai flexionar. Como é que eu sei que ele é um adjetivo funcionando como um advérbio? Simples, ele vai estar ligado a um verbo. Tá? Vejam aqui, ó. Eles gostam de falar difícil e não difíceis. Aqui a locução verbal de falar como, de que modo? Difícil. Certinho? Então isso aqui vai funcionar como advérbio de modo. É um adjetivo que neste contexto é um advérbio. Dentro do contexto. Tá? Então isso acontece aqui. Certinho? Olha o que aconteceu nesta frase. Exatamente a mesma situação que aquela. Transcrevi erradas as notícias? Não. As notícias, ó, eu transcrevi errado as notícias. O falar é que é difícil, olha aqui, ó. O falar é que é difícil, o transcrever é que é errado. Certo? Está ligado ao verbo. Portanto, um advérbio neste contexto. Tá? Dentro deste contexto, eu tenho, então, um adjetivo funcionando como um advérbio. Certinho? Aí não vai haver flexão, nem de gênero, nem de número, uma vez que advérbios não flexionam. Certinho, querido. Isso aqui é facinho, né? Muito bem. Agora, para encerrarmos então a nossa aula 2, particípio passivo. Como é que funciona essa questão do particípio passivo? Simples, ele vai fazer a concordância, bem simplesinho, com o nome a que ele se refere ali. Então, olha aqui, ó. Pontinhos, a ordem tratou-se de cumpri-la. A ordem foi dada, portanto, dada. A ordem, olha aqui, ó, dada. Ordem feminino fez a concordância, certo? Pontinhos, na manhã de ontem, nova creche no bairro foi inaugurada. É a nova creche que foi inaugurada. Tá? Quando? Na manhã de ontem e onde? No bairro aqui, os elementos, né, que estão trazendo aqui as circunstâncias. Certinho? O fato é que a nova creche é que foi inaugurada, aqui participe passivo. Pontinhos, 2 semanas, procurei o devedor. Olha lá, passadas 2 semanas, transcorridas 2 semanas, procurei o devedor. Centenas de rapazes, vejam que ali é o verbo ver. Aqui, ó, centenas de rapazes, nós temos aqui, ó, uma ideia de quantidade, nós poderíamos dizer que centenas, ó, foram vistas. Porém, ficaria muito estranho, né? Centenas de rapazes foram vistas. Dá um tempinho, né? É óbvio que isso não ficaria legal. Então aqui foram vistos, concordando com os rapazes. Concordância com o macho aqui, senão vai ficar um negócio meio esquisito. Certo, queridos? Então tá bom. Até a próxima. Um abraço.